Vou começar a gravar a nossa aula. A partir de agora já está gravando. Quando a aula aparecer para vocês, vocês me avisem. Tá bom? Vamos lá. Cadê? Aqui. Acho que já apareceu para todo mundo, já está gravando. Para a galera que não vai assistir agora, vai assistir daqui a pouco. Lu Pontes, feliz aniversário, minha flor. Estou feliz com você. Vamos Obrigada, lá, Paty. flores. Hoje a gente vai falar um pouco de psicologia, né? E aí, quando a gente está falando dessa questão de psicologia, vem aquela coisa assim, né? Aquela pergunta, né? Que a gente não quer esquecer. Paty, por que psicologia, né? E por que psicologia? Por que dentro dessa obra a gente tem necessidade de falar de psicologia? E não é da psicologia inteiramente falando, e sim da psicanálise, né? Porque a psicanálise ela é um ramo da psicologia, não é a psicologia inteira. Dentro da psicologia a gente tem várias teorias, vários ramos, e a gente tem a psicanálise em específico, e dentro do livro a gente tem alguns episódios que a gente consegue entender que aquele narrador está narrando, mas que envolve atos de psicologia, principalmente focado na psicanálise. A gente não pode se esquecer que o nosso autor ele era filósofo, né? Escritor, mas também era um psicanalista. E aí é óbvio que quando você tem um conhecimento de mundo bom em uma determinada área e ao mesmo tempo você é escritor, você vai usar esse seu conhecimento de mundo ali. Então, se você, sei lá, é um cientista, mas também é um escritor, por vezes o seu campo de atuação, a ciência, vai entrar no seu texto escrito, mesmo que ele seja um romance. Se você é uma pessoa que cozinha muito bem, mas também é escritor, e você vai fazer um romance, é óbvio que vai ter um personagem que vai ser louco por cozinha e que cozinha muito bem. A gente tende a espelhar o nosso interior como escritor dentro dos nossos personagens, né? É muito raro a gente ter na literatura, e aí quando eu falo de literatura, estou falando na literatura mundial, um autor que nunca tenha se colocado, mesmo que de forma pequena, mesmo que só algumas das suas próprias características dentro de uma das suas obras, né? E com o nosso autor, o Garcia Rosa, isso não é diferente. Pelo fato dele ser um psicólogo e se denominar psicanalista, né? Ele não dizia que ele era um psicólogo, era um psicanalista, e também um filósofo, a gente tem algumas análises dentro do livro que são feitas em que a gente pensa assim, quem é que está falando nesse momento? É o detetive ou é um psicólogo? E aí a gente não sabe dizer se é o detetive ou o psicólogo, mas é óbvio que a gente sabe que é o detetive, porque ele que está fazendo a interrogação. Mas parece mais que, ao invés de estar interrogando alguém, ele está fazendo uma sessão de terapia. Não sei se vocês já passaram por sessões de terapia. Eu costumo dizer que a terapia é um dos melhores investimentos que as pessoas podem fazer no planeta. Eu fiz terapia, né? Comecei há 3 anos, e eu costumo dizer que existem 2 versões da Paty, da professora Patrícia, aquela antes da terapia e a depois da terapia. E que eu gosto particularmente muito mais da professora Paty depois da terapia. Eu me tornei um ser humano muito mais sensato, com muito menos dúvidas, com muito mais capacidade de enfrentar problemas, depois que eu comecei a fazer a terapia. Então, algumas vezes vocês vão perceber dentro do livro que o Spinoza, como detetive, quando ele vai fazer interrogatório e quando ele vai, às vezes, conversar com alguém, e às vezes, quando ele está refletindo sobre as besteiras ou curiosidades ou angústias da própria existência dele, ele vai fazer aquilo como se ele estivesse conversando com um psicólogo, ou como se ele fosse um psicólogo conversando com outra pessoa. E a gente diz assim, por que o Spinoza se comporta dessa forma se ele não é um psicólogo, né? Se ele é um advogado que se tornou um detetive? Porque aí, nesse momento, é o Spinoza misturado.
com o nosso autor, né? Que nesse caso é o Rosa, que é sim psicanalista. Então, o comportamento de Spinoza em relação às outras pessoas não é um comportamento de uma pessoa comum. Então, por exemplo, se uma pessoa comum faz alguma besteira e a outra vai falar com ela sobre isso, ela logo quer dar uma bronca, ela quer botar de castigo, as mães, às vezes, né, usam muito aquela expressão, eu te avisei, e dependendo de quando e como elas dizem aquilo, isso irrita profundamente os adolescentes, né? E uma pessoa normal usaria isso, né? Bronca, etc. e tal. Já um psicólogo, psicanalista, ele te faz entender onde que estão os seus erros com as coisas que você mesmo falou. E no final das contas, ele não diz que você está errado. Você mesmo diz que está errado e depois você fala, caramba, eu estou errado por conta disso, disso, disso. Então, ele não te acusa. Ele não é uma pessoa que, olha, você está errado por conta disso, disso, disso. Ele, mas você não acha que se você tivesse feito de outra forma seria melhor? Ele te faz refletir sobre aquilo. E Spinoza, como delegado, ele deveria ser aquela pessoa que julga, aquela pessoa que diz assim, não, eu acho que ele é o culpado por conta disso, disso, disso. Não, ele diz assim, vamos às provas. Por que você acha que X fulaninho é suspeito? Por que você acredita que você errou em tal ponto? Por que você acredita que você poderia ter feito melhor em tal ou outra situação? Então, ele é um detetive, mas enquanto detetive, em diversas vezes, ele age como se fosse um psicólogo, né? Então, quando ele conhece Serena, o comportamento da pessoa Serena, da personagem Serena, faz com que Spinoza a interrogue, mas a interrogue como se ele fosse um psicólogo. E aí ele usa o método freudiano, porque o pai da psicanálise é Freud, né, que a gente chama de livre associação do discurso, né, que é quando você faz uma analogia de uma coisa em relação à outra para poder chegar a uma terceira solução. Vou dar um exemplo para vocês de como é que ele faz isso dentro da obra. Lá, na página 200, tem uma parte do diálogo entre Serena e Spinoza que ele diz assim, faça um esforço e procure se concentrar na pessoa que estava com ela. Feche os olhos e descreva a cena. Serena fechou os olhos, ficou um tempo em silêncio e começou a falar. Duas pessoas falando em voz alta? Não, só uma estava falando. Enquanto falava, andava de um lado para o outro. Está bem. Feche os olhos de novo. Sobre esse outro que você diz ser o assassino, o que você é capaz de me dizer sobre ele? A única coisa que consigo dizer é que ele era um pouco mais alto que a mulher e usava boné. Então, ele não olha para ela e diz assim, diz aí o que você tem a dizer. Ele pede para que ela feche os olhos, para que ela relembre a cena, para que ela se concentre, para que ela tenha aquilo que a gente chama de hiperfoco no que aconteceu, para depois dizer o que aconteceu. E no momento quando ela está focando dentro dos pensamentos dela, ela não está prestando muita atenção no que ela está falando. Tanto é que ela fala assim, duas pessoas falando em voz alta, não, uma só delas estava falando. Então, ela joga para fora aquilo que ela está sentindo e mistura, por vezes, o consciente com o inconsciente. E aí, depois, quando ela percebe que o inconsciente se enganou, que é quando fala, duas pessoas falando, não, era só uma, ela se corrige e diz que é uma só. Não é comum a gente ter um detetive fazendo esse tipo de coisa, né? De fazer, olha, feche os olhos e relembre a cena, né? Olha, vamos falar hoje sobre a sua infância. Me diz o que aconteceu no seu aniversário de 6 anos. E aí você vai pensar, e ele diz assim, fecha os olhos para você poder refletir, para tudo que está aqui externamente não te chamar atenção. E você para, olha, eu acho que no meu aniversário de 6 anos, e aí você joga para fora aquilo que estava dentro de um inconsciente muito profundo. Se um psicanalista fala isso para você, você tem 30, e ele te pede para você se lembrar do aniversário de 6 anos, nossa, isso não está mais no seu subconsciente, porque a gente tem 3 níveis, né? Que é aquele da consciência, que é tudo que está aqui na nossa cabeça, fresquinho, na memória. A gente tem o subconsciente, que são coisas que aconteceram há um pouco mais de tempo, mas que a gente consegue recuperar com uma facilidade, como, por exemplo, há alguns momentos, se alguém perguntar para você como foi seu aniversário do ano passado, isso ainda está no seu subconsciente, então você consegue recuperar facilmente.
Agora, se a pessoa pergunta como foi seu aniversário de 5 anos, e eu tendo hoje 39 anos como eu tenho, caramba, isso está esquecido lá no inconsciente, eu não sei nem se eu consigo recuperar. Então, a gente tem esses 3 níveis, e a psicanálise ela faz com que a gente tenha essa movida, vamos dizer assim, de acontecimentos do inconsciente para o subconsciente, e aí do subconsciente para o consciente. Por isso que a gente precisa focar. É justamente isso que ele faz. Quando ele pergunta para ela lá na página 200, ou seja, lá quase no final do livro, o que foi que aconteceu antes, e aí se a gente for parar para pensar num espaço temporal de 6 meses, ele diz para ela assim, foca para você poder me dizer fatos corretos. E é claro que aquilo ainda estava no subconsciente dela, porque ela não parava de falar sobre aquilo, ela não parava de relembrar aquele fato. Então, não tinha como aquilo cair no poço fundo escuro do esquecimento, que a gente chama de inconsciente, né? Então, esse detetive, ele faz esse tipo de coisa toda vez que ele está falando com alguém. E quem usava esse tipo de conversa era Freud, né? Além disso, o que faz com que esse livro seja encaixado em alguns momentos dentro dessa teoria psicanalística, né, é o fato dele ser muito imaginativo. Spinoza é um detetive muito imaginativo, mas ele não é só imaginativo por conta da psicanálise, dessa reflexão psicológica que ele faz interno o tempo inteiro, de ele para com ele, de ele para com os outros. Mas essa criatividade vem também do fato dele ser muito leitor, né? Ele não era aquela pessoa que, eu vou ler um livro por ano. Não. Ele era um leitor que lia um livro, e quando acabava aquele livro, ele lia outro, e quando acabava aquele livro, ele lia outro. Ele tinha mais de 1000 livros empilhados dentro do apartamento dele. Inclusive, nós teremos uma aula, eu acho que é a aula 9, que nós vamos falar sobre essa questão da leitura em Spinoza, né, no detetive. Mas o fato dele ser um leitor e o fato dele fazer reflexões psicológicas aumenta o nível de imaginação dele. E aí, isso o ajuda dentro do trabalho dele. Então, pelo fato dele ser uma pessoa que imagina muito, ele acredita que nada do que ele fala é crível, né? Não, tem aquelas coisas que são críveis, né? Tem aquelas coisas que são incríveis, né? E ele achava que tudo que ele falava não era crível, não era uma coisa que eu pudesse crer, que eu pudesse dar credibilidade. E tanto ele acreditava que o que ele imaginava era assim, que ele precisava de provas. Então, ele só dizia assim, a gente não pode acusar fulano, a gente não pode acusar cicrano, a gente tem que ter provas, porque não somos nós, os nossos pensamentos, criatividade, imaginação, que acusamos ou recusamos alguém, e sim as provas. São as provas que recusam essa pessoa que está sendo investigada ou acusam, não somos nós. Então, e isso tudo, né? Essa questão da credibilidade que ele tinha em relação a ele próprio, e tudo voltado por essas reflexões psicológicas que ele fazia, e pelo fato dele ser leitor, ele também estendia isso, ele espraiava isso para os outros. Como assim? Se eu não posso acreditar no meu próprio pensamento, se eu tenho essa capacidade de falhar na minha imaginação, nas minhas verdades e nas minhas mentiras, as pessoas que estão à minha volta também podem fazer isso. Né? A gente costuma dizer, e inclusive isso é uma teoria que não é da psicanálise, é da psicologia cognitiva, que diz o seguinte: nós enxergamos o mundo da forma que nós somos. Então, se eu sou uma pessoa honesta, eu sempre acredito que todo mundo que está à minha volta é honesto. E aí, claro que eu me lasco por conta disso. Se eu sou uma pessoa traíra e mentirosa, eu vou achar que todo mundo que está à minha volta também trai e mente. Se eu sou uma pessoa corrupta, eu vou acreditar que todo mundo que está à minha volta também é corrupto. Então, a gente enxerga o mundo à nossa volta como nos enxergamos. Então, a partir do momento que ele acredita que ele é uma pessoa que imagina demais, e justamente pela inteligência e a imaginação e a leitura dele, e que ele não pode tirar conclusões dos seus pensamentos e sim das provas, ele acredita também que ele não pode, como detetive, tirar conclusões pelos relatos dos outros, e sim pelas provas. E aí, como é que a gente sabe disso? Nesse trecho aqui, ó. Vou resumir a história para você. Nada é definitivo. Muitos pontos precisam ser esclarecidos. E as lacunas da história, que são muitas, foram preenchidas pela minha imaginação. O que torna esse relato uma obra de ficção? A minha esperança é que em algum dia essa ficção possa ser substituída pela versão verdadeira.
E aí, a partir desse momento, ele conta na imaginação dele quem é que ele acha que é o assassino, como que as mortes se deram, como que isso foi feito, por que eles não acharam esse assassino. E quem já leu o livro sabe como que essa história, como foi que ele narrou lá no finalzinho do livro, depois entre a página 220 e 223, como que foi que aconteceu esses assassinatos. Mas antes de fazer esse relato, ele diz que isso tudo é uma obra de ficção, que não é definitivo e que tem muitas lacunas, e que tudo isso foi preenchido com a imaginação dele. Mas para que essa história seja substituída pela verdadeira, ou para que ela se mostre verdadeira, ele tem que preencher as lacunas. E como é que ele vai preencher as lacunas? Com as provas. Então, quando ele faz isso e diz que essa história que ele narra pode ser substituída pela versão verdadeira, porque ele não acredita que a história dele seja verdadeira até que ele mesmo consiga provar o contrário. E como é que ele consegue fazer isso? Com provas. Por diversas vezes a gente vê que, embora o nosso autor, o Garcia Rosa, né, e não o detetive Espinosa, mas embora o Garcia Rosa seja psicanalista, antes de ser psicanalista, ele é um psicólogo completo. Então, ele estudou a teoria da psicologia cognitiva, a psicologia de TCC, né, que é a comportamental, cognitivo-comportamental, e várias outras teorias, e alguns dos personagens dele, às vezes, têm esse comportamento freudiano, que é o caso de Spinoza, quando ele está conversando com as pessoas que ele vai interrogar, mas também esse mesmo Spinoza também tem essa versão dele, que é da psicologia cognitiva, de acreditar que se ele é honesto como policial, há também policiais honestos. E aí, quem são os policiais honestos? Aqueles que são os braços direitos dele, né? Que ele mesmo puxou para ele para formar a equipe, que é esqueci o nome dos meninos. Oh, meu Deus. Gente, eu não lembro, são 4. Ele mais 3. E tem um deles que, inclusive, fica com o braço, fica o tempo todo com ele, que ele coloca até o rapaz para ficar vigiando ele, seguindo ele no início do livro, porque ele acha que está sendo seguido. E aí ele coloca um menino para poder seguir ele, para saber se ele está sendo seguido. Então, assim, se ele é uma pessoa, um cidadão e um policial que não é corrupto, porque não teríamos pessoas também dentro da corporação que não são corruptas. E ele consegue selecionar 3. E esses 3 são os que o acompanham nessa investigação. Então, da mesma forma que ele acredita que ele fielmente, né, cegamente, vamos dizer assim, né, e friamente, que ele é uma pessoa honesta, e aí a psicologia cognitiva do que eu vejo o mundo com os olhos que eu tenho, por diversas vezes ele se comporta de uma forma freudiana de que até que se prove o contrário, não, então vamos investigar isso aqui, vamos colocar essa pessoa para refletir, que é o que as pessoas fazem quando elas estão numa terapia psicológica. Se vocês já passaram pela terapia psicológica alguma vez na vida, ou estão passando, vocês vão perceber que é bem assim que os psicólogos fazem com a gente. Então, quando ele começa a relatar, e aí agora eu não estou falando mais de Garcia Rosa e estou falando do Spinoza, quando ele começa a fazer esse relato dos fatos, né, que ele mesmo diz que isso é uma obra de ficção, na verdade não é uma obra de ficção, é um detetive que está montando aquilo que a gente chama de um quebra-cabeças de um crime que ainda não tem uma solução. Mas no momento em que ele faz isso e usa a psicologia para fazer isso, e usa a literatura também para preencher esses vácuos, né, que ele chama de lacunas, ele estabelece com o leitor aquilo que a gente chama de contrato de ilusão. O que é um contrato de ilusão? O contrato de ilusão é aquilo que acontece quando eu, leitora, estou lendo o livro e eu fico do lado do detetive Spinoza e nós dois nos tornamos detetives para tentar encontrar quem foi que fez aquelas mortes. Então, no momento que eu estou lendo aquela obra, eu começo a conjecturar, pode ser fulaninho, pode ser cicraninho, não, ele morreu, então agora ele não é mais ele é vítima. Quando a gente começa a fazer isso, a gente se coloca no lugar de Spinoza. Então, eu estabeleci com ele um contrato ilusório de que eu também sou detetive. Por que esse contrato é ilusório? Porque eu não sou uma detetive, né? Eu só sou detetive enquanto leitora daquele livro em específico, né? E ele também não é, ele é uma obra de ficção, né?
E aí, tanto o detetive, o personagem, quanto eu, nos tornamos, em determinado momento, detetives para tentar solucionar aquele problema. É claro que ele é detetive toda vez que alguém abrir o livro para ler, mas eu só me torno detetive naquele momento em que eu estou lendo aquele livro. E aí, em um outro livro, eu vou ser a amiga da menina que foi traída e nós duas vamos tentar encontrar quem foi a pessoa com quem o namorado dela atraiu. Em um outro livro, eu vou ser a pessoa que, sei lá, que gosta de chocolate e que está tentando ajudar o personagem a construir a própria fábrica dele de chocolate. Em cada livro, a gente assume um papel. E quando a gente assume esse papel, a gente fez e estabeleceu com aquele autor e com aquele personagem o contrato de ilusão, né? E essa teoria de contrato de ilusão, ela foi criada por Gross, né? Que é um literário francês brilhante e que explica esse tipo de coisa, né? Então, o detetive ele tem a função de alcançar aquela verdade, mas ele sabe dentro da cabeça dele que aquela construção discursiva que ele fez para dizer, eu acho que isso foi feito dessa forma, é uma construção. E ela só vai deixar de ser construção no momento em que ele achar quem foi que fez as mortes, né? Quem é o assassino, né? E aí, quando a gente diz assim, toda certeza, como você disse, é íntima e subjetiva, certeza não é verdade, né? E aí isso é uma parte de um trecho de um outro livro de Garcia Rosa, que quando perguntam para ele por que Spinoza, o Spinoza está dentro de vários livros dele, e que ele nunca chegou a uma conclusão plausível e certeira de quem é que fez, matou, assassinou, roubou, furtou e sumiu, ele diz isso. Toda certeza, como você disse, é íntima e subjetiva, e certeza não é verdade. Eu posso ter certeza absoluta, como o Spinoza tem, de que Serena e agora já estou dando spoiler, né? Infelizmente não tem mais como não dar spoiler, já estamos na 6ª aula, mas o Spinoza pode ter certeza absoluta, como eu também tenho, e tenho pela construção da narrativa dele, de que Serena é a culpada de todas as mortes, mas a minha certeza e a certeza dele não é a verdade, a partir do princípio de que nossas certezas não são validadas cientificamente. Então, eu vou dar um exemplo muito básico. A Patrícia é louca por chocolate, 70%, 80%, e eu tenho certeza absoluta que o chocolate 70% e 80%, enquanto eu ainda não comi o 100% e o 90%, então 70% e 80% são chocolates que fazem muito bem à saúde. Porque eu já ouvi algum especialista dizendo isso. E aí eu digo que isso, eu tenho certeza disso, porque faz bem à minha saúde. Agora, experimenta pegar um chocolate desse e dar para uma pessoa que tem intolerância. Eu nunca vi isso na minha vida, tá, gente? É só uma hipótese. Uma pessoa que é intolerante a chocolate, por exemplo, a cacau, não sei. E aí a certeza dela absoluta vai ser de que chocolate é uma coisa nociva. Então, a minha certeza, ela não é a verdade. Ela não é uma verdade universal. Ela é uma certeza para mim, mas não é para outra pessoa. Inclusive, pode ser o contrário para outra pessoa. Então, certeza absoluta, inclusive, aí eu tenho certeza absoluta de X coisa. Ela é uma certeza absoluta para mim. Então, tem até um meme na internet, né, que eles mostram assim, né, eu estou aqui de frente, tem uma pessoa de frente para mim, tem um 6. E aí eu olho e digo assim, são 6. E a pessoa que está de lá diz assim, está de frente para mim, diz, isso é um 9. Então, quem é que está certo? Os dois. Cada um está olhando de um ponto de vista diferente. É por isso que a gente diz que certeza não é verdade. Porque verdade é uma coisa imutável. Então, se ele tivesse provas suficientes que comprovasse que Serena é a assassina, não seria mais certeza, seria verdade imutável e absoluta. Mas o que ele tem é certeza. E uma certeza íntima que pode ser desmascarada ou dissolvida a qualquer momento, justamente pelo fato de ser subjetiva. Não é objetivo, ele não tem objetos que provem essa certeza absoluta que ele tem. Tá? Então, há uma ideia, né, nessa narrativa de desconstrução de verdade, porque a verdade não é imutável, né? Ali dentro, porque a gente não tem a verdade, o que a gente tem são certezas. Mas pelo fato de, dentro dessa obra, e em outros livros também, o Spinoza não conseguir solucionar esses crimes, toda essa verdade e essa certeza que ele tem é colocada em dúvida.
até que se prove o contrário, né? Em outras palavras, a verdade imutável ela é substituída por uma versão, uma metaficção, e que ele diz que ele tem esperança de que em algum dia essa ficção possa ser substituída pela versão verdadeira, ou seja, pela verdade. Então, a gente fica chateado no final do livro, porque a gente passa o final do livro inteiro lendo e acreditando que no final a gente vai achar um assassino e que esse assassino vai ser preso e que a justiça vai ser feita, e aí a gente se depara com uma mulher que é suspeita, mas só passa a ser suspeita depois de que tudo que acontece, que está fora do país, trilionária, se é que existe essa palavra, porque a gente cunhou a palavra milionário, bilionário, trilionário, eu nunca ouvi ninguém falando, mas que está lá com todo o dinheiro que seria de uma gangue completa, sendo felizes para sempre. E aí a gente fica com aquela interpretação na cabeça que não é nossa, é uma interpretação do detetive, mas que a gente aceita porque a gente não tem uma interpretação melhor. E aí a gente assume o lugar do detetive de aceitação, de certeza, até que se prove o contrário. Então, essa é uma obra de ficção que alia, sim, a psicologia, e aí ali a psicologia não só quando ele está interrogando essas pessoas, quando ele está fazendo essas imaginações, essas construções dentro da cabeça dele, essas construções metafóricas e frasais, mas também quando ele está refletindo sobre a própria vida dele. No momento em que ele começa a pensar se ele foi antiético e que ele tem certeza absoluta que ele foi antiético por ter dormido com Serena, ela sendo uma mulher casada, ele está refletindo sobre isso de uma forma psicológica. E, Paty, como assim de uma forma psicológica? Na psicologia, alguns psicólogos costumam dizer o seguinte: tudo aquilo que está no seu controle, você faz. Tudo que está fora do seu controle, você tira da sua vida, porque está fora do seu controle. Não adianta você se desesperar, não adianta você achar que vai resolver, porque está fora do seu controle, infelizmente você não vai resolver. É o que a minha amiga Vanessa, né, a professora, que também é professora de vocês, vive dizendo para mim há muitos anos, e que eu guardei isso como uma das frases chaves da minha vida. Uma vez aconteceu uma coisa muito séria na minha vida, e eu não me lembro o que foi, porque assim, os últimos momentos muito sérios da minha vida, ela estava em todos eles, porque nós somos amigas há 14 anos. Mas aconteceu alguma coisa muito séria, e ela falou essa frase pela primeira vez. Ela disse assim, ela falou assim, Tuca, porque meu apelido é Tuca, Tuca, o que não tem solução, solucionado está. E eu virei para ela e falei assim, como assim? Ela, o que não tem solução, você pode solucionar isso? A vida pode solucionar isso? Alguém pode solucionar isso? Eu não. Então, solucionado está, não tem solução. Que é o que os psicólogos chamam de, isso está dentro do seu controle? Ah, não. Então, descarta. Então, no momento que ele está refletindo sobre a ética de ter dormido com ela, ele pensou, estava sobre o meu controle ter dormido com ela? Estava. E o que eu fiz? Eu tomei uma má decisão e dormi, me relacionei sexualmente com ela. Tá. Agora, ficar pensando nisso vai fazer com que eu seja um ser humano pior, melhor? Não. Ficar remoendo isso só vai fazer eu me sentir pior. E tá dentro do meu controle assumir que eu errei e botar uma pedra sobre isso, porque eu sou humano e humanos erram. Ponto. Agora errei e não tenho mais que cometer esse mesmo erro. Então, se um dia eu for investigar, pegar um depoimento de uma mulher casada, sei lá, ele provavelmente iria levar outra pessoa para não ocorrer no mesmo erro, porque cometer o erro uma vez é ok, é humano, a segunda vez é aquilo que a gente chama de burrice, né? Porque você já aprendeu ou deveria ter aprendido. Então, a gente percebe que quando ele está refletindo sobre a vida dele, quando ele está interrogando, quando ele está construindo soluções, ele faz isso usando o quê? A psicologia e o conhecimento e a criatividade que ele adquiriu dentro dos livros. Então, a psicanálise, nesse sentido, ela é muito importante dentro do livro, justamente por isso, porque ela nos ajuda no processo de investigação. Vamos lá, minhas flores. Alguma dúvida? Eu falei muito hoje, muita coisa. A Dominique está dando feliz aniversário para a Lu, essa maravilhosa que está fazendo aniversário hoje. Vamos lá, minhas flores. O Bruno não está aqui, então posso falar minhas flores. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer algum apontamento? Não? Nenhuma dúvida? Ok. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fechar essa aula agora, vou colocar ela para gravar,
e vou mandar para vocês o link da aula das 5, que é a aula que a gente vai usar para tirar quaisquer dúvidas que vocês têm, dúvida que vocês tiverem em relação ao livro, à obra, à forma de escrever redação, nas correções, etc, etc, etc. Tá bom? Então, eu vejo vocês daqui a uns 25 minutinhos. Podem se deslogar, minhas musas. Beijos.